Oi, você que me assiste, meu nome é Luana Iris, eu sou formada em produção audiovisual e atualmente eu trabalho numa companhia de teatro na parte do audiovisual, onde eu trabalho como fotógrafa, designer e assistente de direção também. Você que gosta de cinema e audiovisual e está querendo aprender um pouco mais sobre isso, esse vídeo é para você, porque eu vou te ensinar sobre enquadramento, planos e movimentos de câmera. Se você souber movimentar a sua câmera, souber compor a sua imagem, com certeza você fará um vídeo muito melhor. Então assiste esse vídeo até o final e anota essas minhas dicas. E agora eu vou falar para vocês quais são os planos. O primeiro plano que eu vou falar para vocês é o plano geral. Vocês já estão vendo aí uma imagem que vocês conseguem ver todo o cenário, conseguem ver os personagens. O plano geral, ele é bem aberto. Geralmente, seu objetivo é apresentar o ambiente local em que a história está acontecendo e seus principais fatos. No plano geral, você consegue ver o cenário e também os personagens, assim como vocês estão vendo nessa imagem. Conseguem ver todo o cenário, o que está acontecendo e os personagens dentro dele. Nessa segunda imagem também é um plano geral. Vocês conseguem ver o ator no meio, conseguem ver todo o cenário, como ele foi produzido. Vocês conseguem ter noção de tudo. A ideia dele é ser um plano bem aberto, onde mostre todo o cenário e o personagem interagindo com o cenário. O segundo plano agora que eu vou falar para vocês é o plano aberto. Como vocês podem ver nessa imagem, vocês conseguem ver as duas mulheres e o cenário de fundo. O plano aberto, ele é um pouco fechado e mais próximo do que o plano geral. O plano aberto, ele enquadra o personagem, mantendo alguns espaços em volta. A ideia deste plano é dar um pouco mais de ênfase às ações do personagem. Assim como vocês podem ver as duas mulheres conversando, vocês podem ver o cenário e os personagens dentro, mas ele é um pouco mais fechado. Nesse segundo exemplo, a mesma coisa. Você pode ver o personagem em pé, consegue ver que ele está fazendo alguma coisa, consegue ver a ação dele, mas também você está vendo o cenário, não tão grande quanto no primeiro, mas você consegue ver. O terceiro plano que eu vou falar para vocês agora é o plano americano. Vocês já estão vendo aí na imagem a atriz e o cenário. O plano americano, ele é onde os atores são enquadrados do joelho para cima. A ideia desse plano é focar ainda mais no personagem, principalmente as mãos e a cabeça. Assim como vocês podem ver nesse exemplo, ó. Vocês estão vendo a personagem, o enquadramento certinho, ó, em cima do joelho dela. E isso é chamado de plano americano. Nesse segundo exemplo, ó, o enquadramento certinho, vocês conseguem ver o personagem, conseguem ver o fundo, conseguem ver a ação dele. Tudo isso tranquilamente. Esse é o plano americano. Agora eu vou falar para vocês sobre o plano médio. Assim como vocês podem ver na imagem, o plano médio, ele é focado mais no rosto do personagem. Ele ainda é mais fechado e aí você consegue ver a ênfase do que os atores estão falando. Por exemplo, vocês podem ver na imagem, a personagem está segurando um jarro, está segurando um pano. No plano médio ele é mais fechado, vocês conseguem ver a ação um pouco mais de perto do que eles estão fazendo. Nesse segundo exemplo, a mesma coisa, um plano médio. Você consegue ver mais o rosto do personagem, a expressão dele. Você consegue ainda ver o cenário, só que o seu foco maior agora é no personagem. Agora, vocês vão ver um exemplo do primeiro plano. Vocês estão vendo aí a nossa atriz. O primeiro plano, ele vai fechar ainda mais no rosto dos atores e dos personagens. A ideia desse plano, ele é ser mais emocional, onde ele mostra
a reação, onde ele mostra a expressão do personagem. Assim como vocês podem ver na imagem, vocês conseguem sentir o que a personagem quer dizer. Pela expressão do rosto dela, ele é muito mais focado no rosto e na expressão do personagem do que dos planos anteriores. No próximo exemplo, a mesma coisa, você consegue ver a expressão dele, o jeito que tá a sobrancelha, vocês conseguem ver o que ele está querendo dizer com isso. Essa é a ideia do primeiro plano, que pode ser chamado de primeiro plano ou de close-up. Você que decide como você quer dizer, mas a ideia é a mesma, mostrar a reação do personagem. O próximo plano que eu vou mostrar para vocês agora é o plano conjunto. Assim como vocês podem ver, tem duas pessoas na imagem. A ideia do plano conjunto, ele é que estejam enquadrados na imagem duas pessoas. Esse enquadramento é ideal para entrevistas ou conversas que serão filmadas. Com base na imagem, vocês já podem perceber que seria uma cena de diálogo, pois tem um personagem em foco e o outro está desfocado. Esse é o plano conjunto, onde vocês podem colocar duas pessoas. Vocês podem variar de focar em um e desfocar em outro. Ou agora, como vocês estão vendo nesse segundo exemplo, os dois estão focados. É o plano conjunto onde pode aparecer duas pessoas conversando, tendo um diálogo. E agora o último plano que eu vou mostrar é o plano detalhe. Assim como vocês podem ver, esse plano está focado. O plano detalhe, ele é fechado em um objeto específico. Pode ser um copo, um livro, uma caneta, nesse caso uma sapatilha. Ele é focado em alguma parte do corpo ou no objeto que são marcantes para o desenrolar da cena. Por exemplo, se você está filmando uma cena de bailarina, aí você quer fazer um plano detalhe do pé dela. Agora vocês estão vendo um segundo exemplo de plano detalhe de um olho. É um plano muito mais aproximado, é um plano mais perto que mostra realmente o detalhe. E agora eu vou colocar para vocês uma imagem explicando melhor esses planos em uma imagem só. Como vocês podem ver, tem um desenho da mulher. Aí aqui, ó, no foco dos olhos dela, seria o plano detalhe. O rosto dela, como eu falei, seria o primeiro plano, que é mais o rosto, as emoções. Aqui da cintura para cima seria o plano médio. Aí, do joelho para cima seria o plano americano. Aí, como vocês podem ver aqui em volta, dentro dessa linha, seria o plano aberto, onde mostra todo o cenário. E a imagem inteira seria o plano geral. Além dos enquadramentos, os movimentos de câmera também são muito importantes. Eles podem dar um toque a mais, dar um charme e fazer com que o seu vídeo ou seu filme fique mais interessante. Um desses movimentos de câmera se chama panorâmica ou pan. Assim como vocês podem ver no exemplo, agora esse primeiro é o pan horizontal. Movimento da câmera sobre o seu próprio eixo na horizontal. Eles podem ser chamados de panorâmica, pan-H, panorâmica horizontal ou pan. É onde a câmera move-se horizontalmente, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O pan vertical ou tilt é onde a câmera move-se verticalmente. Tem nomes de tilt, pan V ou panorâmica vertical.
O próximo movimento que vamos falar é o traveling. Assim como vocês podem ver na imagem, o traveling lateral é onde a câmera se desloca em paralelo ao objeto filmado, para a direita ou para a esquerda. Esses podem ser chamados de traveling ou truck. Agora tem um movimento, como vocês podem ver na imagem, é onde a câmera percorre um caminho horizontal para frente. Se chama traveling in, dolly in ou aproximação. Nesse outro exemplo, a câmera percorre um caminho horizontal para trás, que pode ser chamado de traveling out, dolly out ou afastamento. Nessa outra imagem que vocês estão vendo, a câmera está percorrendo um caminho horizontal circular, que pode ser chamado de arco ou peão. Nesse exemplo que vocês estão vendo agora, a câmera percorre um caminho vertical para cima, que tem o nome de pedestal para cima ou dolly para cima. Nessa imagem agora que vocês estão vendo, a câmera está percorrendo um caminho vertical para baixo, que se chama pedestal para baixo ou dolly para baixo. E agora eu vou falar para vocês sobre os ângulos. Também são muito importantes, como os planos e o enquadramento. O primeiro ângulo que eu vou falar para vocês é o ângulo frontal, que vai aparecer agora na sua imagem. O ângulo frontal é o ângulo normal, onde a câmera focaliza a pessoa na altura dos olhos num plano horizontal. É o ângulo mais comum que vocês vão ver no cinema, que é o ângulo frontal de frente simples. O segundo ângulo é chamado de ângulo alto ou ângulo plongé, assim como vocês vão ver na imagem agora. O ângulo plongé é onde a câmera focaliza a pessoa ou o objeto de cima para baixo. Assim como vocês estão vendo, a câmera está por cima, onde você consegue ter uma visão superior. Esse é o ângulo alto ou ângulo plongé. São dois nomes que podem ser usados, alto e plongé. O próximo ângulo que eu vou falar para vocês é o ângulo baixo ou contra-plongé. Vocês estão vendo que a câmera está focando no objeto, na imagem, de baixo para cima. Agora vocês vão ver o que é um ângulo lateral. Nesse, vocês podem ver que a câmera está filmando, está focando a pessoa ou objeto de perfil. Pode ser tanto do lado direito ou do lado esquerdo, você que decide. E agora, vocês vão ver o que é o ângulo traseiro. Como vocês podem ver, a câmera filma o objeto, foca no objeto ou na pessoa por trás. E esses são os ângulos do cinema. Bom, muito obrigada você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que você tenha conseguido entender sobre os planos, o enquadramento e a movimentação. E eu espero que te ajude a fazer o seu próximo filme ou o seu documentário. Até mais!